Se eu fizesse a seguinte pergunta para você: quanto um cliente deixa de dinheiro na sua empresa ao longo da vida útil dele no seu negócio? Você saberia me responder? Cara, isso daí é uma das perguntas que a maioria dos negócios não sabe nem que existe como calcular isso. Bom, ano novo, vida nova, resolvi compartilhar algumas ideias e quem sabe trazer ideias novas para o seu negócio aqui no YouTube e nas redes sociais. Então, te convido a participar, se inscrever, deixar o like, comentar também aí a dúvida que você tem. Se você não me conhece, eu sou o Vitor Machado, sou o fundador da Clube Leads, uma empresa que trabalha com marketing digital, implementação e consultoria comercial, implementação de automações, entre outras coisas. E há mais de 10 anos aí, quase 15 anos no mercado, a gente tem tido contato com vários tipos de negócios diferentes e eu resolvi compartilhar um pouco do meu conhecimento, o que eu venho vivendo e também aprendendo nesses últimos meses e anos. Então, já deixa o like aí, se inscreve no canal e não se esqueça de deixar o comentário aí que tipo de dúvida que você gostaria de ver respondida por aqui. Bom, durante esse tempo todo aí de marketing digital, o que a gente mais se acostumou a ver dos clientes falando é que o custo do lead ou o custo do clique ele está alto. Isso virou um lugar comum. Todo empresário, quando investe em marketing digital, ele já quer logo saber esse custo. E aí muito também porque as empresas que trabalham com esse tipo de serviço, elas sempre focaram nessa métrica, que não está errado. A gente precisa sim monitorar o quanto que a gente gasta para levar pessoas para o nosso negócio. Mas meio que se padronizou que essa métrica é altamente relevante, mas no fundo, ela não diz muita coisa em relação ao seu negócio e ao quanto de dinheiro que você está ganhando. Então virou um padrão, virou rotina, mas se você perguntar para o empresário, ele não sabe nem por que ele está te perguntando aquilo ali. E o pior é que a tendência é que esse custo, que realmente está ficando cada vez mais caro, ele fique ainda mais caro. Por quê, Vitor? Hoje, um dos principais ativos do mundo ele é a atenção do ser humano. A gente é bombardeado por conteúdos e vídeos e um monte de coisa durante o dia inteiro. Então, você conseguir segundos de atenção dessa pessoa, ela já é um negócio extremamente difícil. E conseguir com que ele faça a ação que você quer, que é ir para o seu site, para o seu WhatsApp, ficou então cada vez mais difícil. E aí o custo do lead, obviamente, vai aumentar, porque a Meta, o Google, etc., tem muito mais esforço para poder te entregar essa pessoa, te entregar esse lead. E aí, meus amigos, isso daí a gente não controla. Infelizmente, a gente não consegue controlar o custo por lead, o custo por clique, porque depende muito do leilão. Cada vez mais as pessoas estão investindo mais, então são mais e mais empresas colocando e jorrando dinheiro em marketing digital. E isso, obviamente, faz com que o custo do marketing fique muito mais caro. Quando você escuta alguém falando, mas quando eu comecei a investir, o custo do clique era R$1, agora é 20. É isso mesmo. Hoje você concorre com 1000 empresas a mais do que você concorria há 10 anos atrás. Hoje você tem muito mais mídias para poder concorrer, etc. e tal. Isso vai ficar mais caro. E pior, vai ficar cada vez mais caro. Mas aí, voltando ao mote do vídeo ali no início, uma coisa que ninguém costuma conversar com o empresário é o quanto de dinheiro que um cliente deixa na sua empresa quando ele se torna um cliente real. Essa métrica, ela muda tudo quando você pensa nisso daí. E aí eu vou dar exemplo para que vocês entendam de forma mais real
que eu estou falando. Se você tem um cliente que você fez anúncio, conseguiu fechar um negócio com essa pessoa e essa pessoa vai pagar uma mensalidade de R$ 200 por mês. Só que você sabe que, em média, o seu cliente fica na sua empresa por 2 anos. Então, são R$ 200 vezes 2 anos. Isso vira um contrato de R$ 4.800, né? R$ 200 vezes 24, R$ 4.800. Desses R$ 4.800, se eu te perguntasse, você está disposto a pagar 400 ou R$ 500 para conseguir esse cliente? Talvez você falasse que não está tão caro assim. E aí olha como é que muda o jogo. Você começa a olhar para o dinheiro que entra na sua empresa e não para o dinheiro que sai. Quando você pensa no custo do lead, você está pensando no dinheiro que você está gastando para levar alguém para conversar contigo. Quando você pensa no valor que esse lead, quando se transforma em cliente, ele deixa dentro da sua empresa, isso passa a se tornar o valor que você vai ganhar. Então, repito, isso chama LTV, é o Lifetime Value. O que é LTV? É você calcular, a partir do momento em que a pessoa entra na sua empresa, quanto tempo ela dura em média. Então, vamos supor, dei o exemplo aqui dos 2 anos. Ah, Vitor, eu tenho uma consultoria de educação física, de personal trainer. E quando eu vendo para alguém, normalmente essa pessoa fica durante 2 anos comigo. E aí você começa a pensar em quanto você pode investir para conseguir essa pessoa. Porque a cada novo cliente que você colocar no seu negócio, na verdade você está colocando mais R$ 4.800, mais R$ 4.800, e aí você vai fazendo essa conta. Às vezes você vai investir dinheiro, até muito mais do que você investe hoje, porque você vai pensar no quanto você vai ganhar lá na frente. E aí, Vitor, pessoal, você vai falar, Vitor, mas eu não tenho noção de quanto tempo as pessoas ficam na minha empresa. Eu concordo, a maioria das empresas no Brasil não sabem disso. Mas é possível fazer esse cálculo, é possível entender esse LTV do seu cliente, entender o quanto que ele gasta em média ao longo da vida útil dele dentro do seu negócio. E aí, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Foi um insight que eu tive quando eu estava lendo um texto do Alex Hormozi. Ele é um dos caras mais conceituados do marketing do digital nos Estados Unidos e no mundo, mas é um dos caras mais fodas dos Estados Unidos. E ele tem uma teoria que é a seguinte, que a maioria das empresas perde dinheiro com clientes que nunca ativaram os seus serviços. O que ele quer dizer com isso aqui? Que a maioria das empresas ela vende, ela se preocupa demais em vender, se preocupa pouco em implementar ou fazer com que o cliente use a solução que ele comprou. E aí, na cabeça de muita gente, esse é o contrato ideal. Eu vendi para você, você não usa, e aí eu não tenho trabalho, você não me dá dor de cabeça e eu ganho dinheiro sem você usar. Só que você concorda comigo que se você tem uma empresa, como eu disse, de personal trainer, e você vende um pacote para a pessoa por R$ 200 para fazer a planilha dela, e no primeiro mês ela não executa a planilha, ela não vai ter resultado. Se ela não tiver resultado, ela vai se tornar uma pessoa frustrada com aquele serviço, e a tendência é que no segundo ou no terceiro mês ela pare de pagar, porque ela não viu o resultado. Agora, aonde está a sacada
texto que eu li do Alex Hormozi. Ele fala sobre as empresas que mais crescem hoje nos Estados Unidos, por exemplo, são as que investem parte do dinheiro que ela vai ganhar com essa venda para que o cliente faça a implementação perfeita, tenha os primeiros resultados e aí aumente o ciclo de vida dele dentro da empresa. Complicado, né? Mas espera aí que eu vou explicar. O que ele quer dizer com isso? Eu tenho um produto que é você emagrecer a partir do meu projeto. Eu sou um personal trainer. Então, para que a pessoa se empolgue, veja os primeiros resultados, ative aquele contrato e se mantenha feliz, o que ele dá de exemplo? Você pode estimular o seu aluno com um reembolso, por exemplo, de R$100, vamos supor, R$150, se ele concluir todos os treinos da primeira semana e enviar fotos do processo que ele executou nessa uma semana. E aí, cara, olha que genial a frase dele, olha como que tá, onde está a pegada disso aqui. As pessoas detestam perder o dinheiro que elas já ganharam, e especialmente se elas compraram por causa dele. Ou seja, se isso vira parte da sua oferta, o que você está fazendo? Você joga a sua oferta e fala, ó, mensalidade, R$200 por mês, durante um ano, parará, pereré, fez a sua oferta e aí você coloca assim, fechando hoje, você ganha a promoção de que se você concluir a primeira semana e comprovar que você fez os treinos, você tem um reembolso de R$150, R$100 que seja. A pessoa, ela ganhou esse reembolso na hora da compra. Só que se ela não executar os treinos, ela perde esse reembolso. E qualquer pessoa detesta perder o que ela já ganhou. Então, essa oferta vai se tornar o chamariz para que o seu comprador implemente, use o seu serviço, o seu produto da forma certa no início, tenha um gatilho emocional ali de realização e aí o ciclo vai continuar, ele vai continuar pagando o seu produto, seu serviço, sua recorrência, ou recomprando de você sempre que ele precisar, porque isso é o poder do hábito. Quando ele faz algo, ele tem a sua recompensa, ele vê que aquilo ali deu resultado, ele vai querer mais e vai fazer sempre aquele ciclo ali, isso vira um hábito e torna cada vez maior o seu LTV. Quando você investe pesado nessa entrada do cliente no seu negócio, você aumenta o ciclo de vida dele na sua empresa. E aí, para fechar, por que eu comecei falando do custo do lead? Aqui já não importa mais o custo do lead. Você está preocupado com o custo que você tem para cada pessoa que entra na sua empresa. Como eu fiz a conta aqui, entrando uma pessoa, eu tenho certeza que ela em média fica 2 anos, eu já calculo R$4.800, eu estou disposto a dar um reembolso para ela de 150. Porque eu sei que esse valor vai ser irrisório perto do contrato dela. E aí, depois desses 2 anos, a tendência é até aumentar, ou eu também vender outra coisa para ele, fazer um upsell e o ciclo dessa pessoa cada vez ser maior no meu negócio. Então, olha que interessante esse pensamento do Alex Hormozi. É um cara que é uma referência, que eu vou trazer muita coisa dele aqui. É um cara que eu leio muito. Ele tem ótimas ideias e, ações que ele fala para a gente chegar nesse ponto. Vamos tentar calcular o ciclo de vida do nosso cliente
na nossa empresa. Mais para frente a gente pode falar sobre isso, como fazer. Vamos identificar ações que a gente pode criar para aumentar essa implementação. Então, por exemplo, eu tenho uma consultoria e a gente tem problemas com a execução do plano que essa consultoria quer implementar. Então, porra, eu não posso colocar na minha oferta, quando você for comprar de mim, o seguinte, ó, você vai ter um reembolso de X se você participar das primeiras X sessões e me mostrar que o plano de ação foi executado. Por quê? O grande problema de consultorias ou cursos, por exemplo, é a empolgação inicial da compra não se estender no início do curso. E aí, meu irmão, depois que isso acontece, você perdeu o seu cliente, ele não volta mais. Agora, se ele fizer, sentir efeito, sair feliz nesses primeiros momentos, ele vai continuar pagando e quem sabe até comprar outras coisas ou até mesmo indicar para novas pessoas. Então, cara, vamos começar a pensar de uma forma diferente. Quando a gente for falar de anúncio, a gente for falar sobre marketing digital, a gente tem que pensar em receita, a gente tem que pensar no dinheiro que entra na sua empresa e não no gasto que você tem. Vamos inverter, 2026 está aí, vamos inverter essa lógica, vamos passar a pensar no quanto que a gente recebe e não no quanto que a gente tira do nosso bolso. Beleza? Bom, se você gostou desse tipo de conteúdo, gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever aqui no canal no YouTube, compartilhar com seus amigos que são empresários ou, enfim, empreendedores que gostam desse tipo de conteúdo também. É importante para a gente ter os inscritos aqui, cada vez mais aparecer para mais pessoas e em breve a gente volta com mais conteúdo para vocês, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho que a gente vai compartilhar. Se você tiver alguma dúvida, algum interesse em assunto, deixa nos comentários aí que a gente traz alguma coisa relacionada a isso para você, beleza? Valeu, até a próxima.